Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O presidente do Banco Central diz em São Paulo que inflação e taxa Selic baixas vão continuar a proporcionar uma queda dos juros ao consumidor. Mas a resistência dos bancos tem feito com que o spread continue alto. Em um ano, a taxa Selic já caiu mais de 40% com a recuperação da economia. O spread bancário, menos de 10%. E as previsões do mercado financeiro continuam a apostar em inflação controlada e PIB em crescimento. Os números são do boletim Focus do Banco Central divulgado hoje. E as vendas do Dia das Crianças registram o melhor resultado desde antes da crise econômica. Foi o melhor Dia das Crianças em vendas para o comércio desde 2014. O cenário econômico está no ar. Com a pauta política tensionada em Brasília, as votações sobre temas econômicos estão em segundo plano. A Mariana Jungmann conta pra gente quais são as expectativas no Congresso esta semana. Mariana, temos previsão de votações com impacto econômico relevante agora para essa semana? Boa noite. Boa noite, Piotto. Difícil, viu? Até medidas provisórias relevantes, como a que trata dos acordos de leniência por parte de instituições financeiras, estabelece um novo marco punitivo para essas instituições por parte do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Essa medida provisória, que tem vencimento no dia 19, próxima quinta-feira, deve perder a validade, viu, Piotto? Porque ela deveria ter sido votada no plenário aqui da Câmara na semana passada, mas aí ocorreu a leitura do relatório do deputado Bonifácio de Andrada na Comissão de Constituição e Justiça sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer, e aí ela não foi votada. Agora, esta semana, ela ainda precisa ser votada aqui na Câmara e no Senado e, mais uma vez, o tema da denúncia vai estar em pauta na Comissão de Constituição e Justiça. Então, próprios líderes da base aliada já trabalham com a expectativa de que essa MP pode perder a validade por decurso de prazo. No jargão que a gente usa aqui no Congresso Nacional, vai caducar. Tem uma outra medida provisória que tem votação na Comissão Especial Mista, marcada para amanhã à tarde. É uma medida provisória que trata sobre royalties de mineração, mas, mais uma vez, o plenário, dessa vez vai ser o plenário do Senado, que deve estar reunido nesse horário para tratar do caso do senador Aécio Neves, votar aquelas medidas cautelares que foram impostas a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Então, e também nesse horário, o tema da denúncia do presidente Michel Temer vai estar em pauta aqui na Câmara, então é bem possível que essa medida provisória tenha a votação adiada na Comissão Especial Mista. Isso, né, Piotto? Sem falar de outras reformas relevantes e maiores, como é o caso da reforma da Previdência, que está com as negociações totalmente paradas aqui no Congresso. Elas só devem ser retomadas depois que o tema da denúncia for definitivamente vencido aqui na Casa. Aí, mesmo que ela seja votada, essa reforma seja votada pelos deputados aqui na Câmara ainda esse ano, ela só deve começar a ser analisada pelos senadores a partir de fevereiro do ano que vem, viu, Piotto? Muito obrigado, Mariana. O ministro da Fazenda projetava para outubro, meados de outubro, nós já estamos em meados de outubro, a votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Agora, a Mariana já nos disse aí, a previsão é em novembro. Detalhe é que os políticos brasileiros, as duas casas do Congresso, que evidentemente têm de votar as questões políticas e os assuntos foram elencados aí pela Mariana, precisa entender também que a economia não espera. A economia decide parar ou avançar, mas ela não espera. Se não votar medidas relevantes para a economia, corremos o risco de parar, da economia parar. Aliás, talvez essa seja uma das respostas ou uma das razões pelas quais houve um certo descolamento da economia. A economia tem uma dinâmica própria e parece que o Congresso Nacional e a política têm uma velocidade muito menor do que isso. Tanto é que as vendas do Dia das Crianças cresceram e registraram o melhor resultado para a época desde 2014. Os dados são da Serasa Experian. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem detalhes aí desse Dia das Crianças excepcional, se comparado evidentemente a 2015 e 2016, quando nós tivemos vendas muito ruins. Maurício, boa noite.
Olá, Piotr, boa noite. Pois é, os comerciantes de todo o Brasil estão comemorando bastante esse bom desempenho no Dia das Crianças. Afinal, depois de 2 anos com números negativos, finalmente o Dia das Crianças voltou a ser positivo para o comércio em todas as regiões do Brasil. Os dados são da Serasa Experian, que apontou que entre os dias 5 e 11 de outubro, as vendas no comércio subiram 2,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os motivos para esse crescimento também foram revelados por os economistas da Serasa e são motivos que nós já estamos comentando aqui nas últimas semanas no cenário econômico. O primeiro deles é a queda da inflação, que fez recuperar a renda do trabalhador, que está podendo gastar um pouco mais com produtos mais baratos. O outro motivo foi a queda dos juros, que permite também que os créditos fiquem mais fácil e mais barato para o consumidor. Diante desses fatores, com a inflação em baixa e juros também em baixa, o consumidor está mais confiante e voltando às compras. E por isso decidiu comprar um pouquinho mais no Dia das Crianças desse ano, aumentou o consumo e com isso as vendas acabaram subindo. São fatores que estão sempre ligados. Inflação em baixa, juros em baixa, acaba despertando essa confiança no consumidor que aposta e acaba gastando um pouquinho mais. Piotr. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse hoje em São Paulo que o spread bancário vai continuar a cair se a economia brasileira mantiver-se com inflação baixa e juros em queda. Os juros em queda, nós estamos falando da taxa Selic. O spread é aquela diferença entre o que o banco cobra quando empresta dinheiro a você e o quanto ele paga quando você investe dinheiro lá, ou seja, numa aplicação financeira. O spread bancário hoje no Brasil é um dos maiores vilões para o crescimento da economia. Daqui a pouco a gente fala por quê. Porque, embora a ligação dos juros ao consumidor com a taxa Selic existe de fato, ela existe, há uma influência uma na outra, a queda dos juros básicos tem sido maior, ou seja, os juros decididos pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central têm tido uma velocidade maior de queda do que os juros dos bancos. Vamos dar uma olhadinha como os bancos que ofertam esses empréstimos ao consumidor com taxas de juros de consumidor não falam a mesma língua ou pelo menos não conjugam essa queda dos juros na mesma velocidade. Está aqui exatamente esse o valor. Olha, os juros ao consumidor que a gente vê. Vamos dar uma olhadinha aqui no spread bancário. Há um ano, nós estamos falando de agosto de 2016, os juros eram, o spread bancário era de 40,69%, 40%, quase 41%. Ou seja, a diferença nos empréstimos livres é sem subsídio. Quando você vai ao banco e faz um empréstimo, você tem lá sempre uma possibilidade de fazer um empréstimo diretamente no banco. Normalmente essa taxa chegava ali, a diferença entre o que você recebe no banco quando você faz um investimento e o quanto você paga quando você faz um empréstimo era de 40 pontos em agosto de 2016. A melhora da economia fez com que agora, em agosto de 2017, essa diferença fosse para 36,9. Ou seja, o banco está ganhando 36,9 entre o que ele paga para você no empréstimo e o quanto você paga para ele quando faz um empréstimo. Tá? Quanto ele paga nos juros da sua aplicação e quanto ele cobra de você quando você faz um empréstimo. Na média, isso aqui é uma média, ganha 36,9%. Isso num período de um ano. Essa foi a queda de 40 para 36 nesse spread bancário. Caiu? Caiu. É verdade que caiu, óbvio, os números são muito claros aqui, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Há um ano, e muito mais do que um ano, sempre se ouvia dizer, enquanto os juros básicos da economia, a taxa Selic não cair, os juros cobrados do consumidor, que impactam diretamente nesse spread bancário, não vão cair. Só que aqui caiu o quê? 3,79 pontos percentuais no prazo de um ano. Ou seja, o spread bancário. Se a gente fizer com a taxa Selic, que influencia, evidentemente, nessa queda, a taxa Selic em julho de 2016 era de 14,25% ao ano. Para se ter uma ideia, agora em setembro, ou seja, praticamente um pouco mais de um ano, é de 8,25%. O prazo é mais ou menos a mesma coisa. Caiu 6,25 pontos percentuais. Ou seja, nós falamos aqui de uma queda de menos de 10% nessa diferença do spread e ali uma diferença de pouco mais de 40%. Ou seja, a taxa Selic cai, mas os bancos não estão repassando isso nessa diferença do spread bancário. Uma empresa hoje que conseguiu ser eficiente, que consegue economizar, consegue ser mais eficiente na produção e com isso conseguir o dinheiro a mais, ou seja, ter uma renda melhor,
acaba transferindo essa renda para pagamento de juros altíssimos que ela paga nos empréstimos do banco. Isso acontece com a pessoa física também. A pessoa vai lá, economiza, corta custos, enfim. A diferença do que ela consegue ao ser eficiente do ponto de vista financeiro, ela repassa isso aos bancos. Isso se chama transferência de riqueza, não tem outro nome. Os juros altos que os bancos cobram hoje, esse spread bancário absurdo, faz com que a gente tenha exatamente uma transferência de renda gigantesca. Essa transferência de renda compromete o desenvolvimento da economia, a recuperação econômica, porque o dinheiro que as pessoas economizam e poderiam aplicar em mais consumo, em estudos, em outra coisa, não, elas repassam para o banco porque os juros são altos, elas têm que pagar os juros e continuarem adimplentes. Esse é o drama hoje que nós temos no país. Nós estamos num momento desses juros extremamente exorbitantes. Apesar da taxa Selic cair, os juros cobrados do consumidor não caem e a gente mantém um spread. Esse é um spread, nós estamos falando de uma média. Se a gente olhar qual é a aplicação financeira mais comum das pessoas, é poupança. E se a gente olhar qual é a forma de emprestar dinheiro mais popular entre as pessoas, é cartão de crédito, esse spread bancário explode. Até porque os juros de cartão chegam aos 400%. E a poupança rende o quê? 7%, 8% ao ano? Essa é a diferença do spread bancário, essa é a diferença entre o que o banco cobra quando você empresta dinheiro dele e quanto ele paga quando você investe dinheiro ali para ter uma aplicação financeira. Isso tudo dá uma ideia de qual é a transferência de riqueza que se tem hoje em curso no país. Falando em juros e expectativas econômicas, vamos dar uma olhadinha nas previsões para a economia até o final do ano, divulgadas hoje pelo Boletim Focus. O Banco Central semanalmente ouve mais de 100 economistas no país e nós temos aqui, olha, está aqui, as expectativas econômicas. A inflação teve aqui uma pequena se comparado a uma semana, teve uma pequena alta aqui, chegou a 3%. Essa é a previsão de inflação para dezembro desse ano, mas se a gente vê de um mês para trás, a gente caiu, houve uma redução maior a uma semana, mas subiu um pouquinho. O dólar se manteve aqui, na verdade, de 3,20, é uma queda que a gente vê 3,20 há um mês, 3,16 há uma semana, 3,15 agora, nesta última semana. E o detalhe que tem chamado a atenção é o crescimento do PIB, de 0,6, 0,7, agora para 0,72%, e no ano que vem também subiu para 2,5%. Era exatamente o Boletim Focus que apostava pouco mais de um mês e meio que a taxa de crescimento do PIB esse ano seria de 0,34%, estava muito difícil, agora já se fala em 0,72% ao ano. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Já estamos de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro. Na abertura dessa semana, vamos ao Ibovespa, temos o Ibovespa, já temos o Ibovespa? Agora sim, está ali. O Ibovespa, hoje uma queda de 0,13% a 76.891 pontos. Mesmo assim, nós estamos muito próximos de 77 mil pontos. E o dólar, nós temos a cotação do dólar agora. Já temos o dólar? O dólar está lá. Alta de 0,76% na abertura da semana a R$ 3,17. Nós falamos há pouco aqui no Cenário Econômico sobre o spread bancário, o tamanho dos juros ao consumidor se comparado à queda mais forte dos juros básicos, a Selic. E o spread bancário, só para reforçar, é a diferença entre o que o banco paga no investimento, quando você põe dinheiro no banco, e quanto ele cobra quando você empresta dinheiro do banco. Ou seja, essa é a diferença e a diferença é muito alta ainda. Mas é possível ter juros mais baixos no curto prazo e impedir a transferência de riqueza das pessoas e das empresas para os bancos, em forma justamente do pagamento desses juros altos no Brasil, os juros do consumidor, os juros na ponta, a empresas e pessoas físicas, e projetar a economia para os próximos 50 anos. Esses são alguns dos temas que você acompanha agora na entrevista exclusiva do ex-ministro Delfim Neto ao Cenário Econômico. A íntegra da entrevista que levamos ao ar na sexta-feira estará logo mais na página do Cenário Econômico, no site da TV Brasil e também na página do Facebook. Você acompanha agora alguns dos principais momentos dessa conversa. Quando o senhor olha para a economia brasileira hoje, aliás, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla. Quando o senhor olha para o Brasil hoje, o senhor que teve uma intensa participação acadêmica e política na história desse país, quanto o senhor acha que nós de fato evoluímos economicamente e socialmente? Deixa eu lhe dizer, eu acho que nós evoluímos bastante, e particularmente depois da Constituição de 88. A Constituição de 88 tão
criticada. É uma Constituição bastante interessante, porque ela tem uma concepção de uma sociedade civilizada. O que ela pretende? Ela pretende uma sociedade onde haja plena liberdade de iniciativa, quer dizer, a liberdade é o objetivo básico do homem. Ela pretende uma sociedade onde se caminhe para a igualdade de oportunidades, ou seja, ela abre a possibilidade de você reduzir as desigualdades. E, em terceiro ponto, ela compreende que liberdade e igualdade não são compatíveis. A liberdade total mata a igualdade, porque nós somos necessariamente desiguais. A igualdade total mata a liberdade, como o mundo mostra. São dois valores que precisam ser combinados. Como é possível combiná-los? Através de um processo produtivo eficiente. E aí é que entra o mercado. O mercado é um instrumento para capturar os desejos da sociedade e acomodar a produção para atendê-los. Se as pessoas já nos anos 80 reclamavam que o governo não trabalha no tempo em que a sociedade se desenvolve, que é muito mais rápida, a justiça é mais lenta ainda. Não, mas é por isso que você tem a sensação de que os problemas cresceram enormemente. Então, o que acontece é o seguinte... E cresceram? Sem dúvida, sem dúvida. Então a sensação é justificada? É justificada. Você, hoje, é muito mais difícil administrar do que foi no passado. Administrar um dever é o executivo que faz. Administrar um direito é o judiciário que faz. Nós temos hoje uma concentração bancária gigantesca. A gente fala em querer desenvolver o país, mas se o sujeito faz um esforço danado hoje, se ele está inadimplente, se ele faz um esforço danado para economizar, seja uma indústria, seja uma empresa qualquer, seja um cidadão, a diferença não vai para ele aplicar ou ele consumir mais do que gera consumo e gera movimento da economia, que vai gerar mais produção e vai gerar mais emprego. Se a empresa economizar, ela não vai aplicar numa nova fábrica, numa extensão da fábrica que ela já tem. Ela vai pagar juros. Ou seja, eu tenho hoje um processo de transferência de renda que me parece claro, das pessoas e das empresas para os bancos, que tem juros exorbitantes na ponta para o consumidor. Por que nós chegamos nesse ponto? Nós chegamos nesse ponto pelo seguinte: a taxa de juros, na verdade, é muito alta, porque o governo consome praticamente a poupança nacional. O que aconteceu? Durante anos, quando o Brasil crescia muito, você tinha uma carga tributária de 24%, o Brasil crescia 9% ao ano. Aliás, se você pegar 50 a 84, o Brasil cresceu quase 7% ao ano, em 32 anos seguidos. Não tinha déficit, não tinha nem dívida. A dívida externa foi criada só depois da crise do petróleo. O que aconteceu? No início desse processo, você alongou os prazos de recolhimento de impostos para dar um pouco de ar para as empresas, para que elas dependessem menos do crédito bancário. E realmente apertou um pouco o crédito, os juros. De forma que o início desse processo foi um início de capitalização das empresas através de uma extensão do prazo de recolhimento do imposto. Em 67, você recolhia o ICMS e o IPI em 120 dias. Hoje você recolhe antes da produção, de faturar. Tem antecipação tributária. Tem antecipação tributária. Então, o que acontece? Você empurrou o sistema inteiro para a dependência dos bancos. Mas nós nos tornamos uma sociedade de curto prazo? Nós somos uma sociedade hoje absolutamente curto-prazista. O Brasil tem alguns dogmas, parece que a sociedade não gosta de discutir algumas coisas porque nós temos um péssimo hábito de, se por acaso alguma coisa tiver algum defeito, o defeito sempre suplanta todas as notícias boas. Por exemplo,
O Brasil hoje comemora o fenômeno do agronegócio. A capacidade que o agronegócio tem em tecnologia, em competência, em geração de riqueza e tudo mais. Mas isso foi pensado lá no governo dos militares. Foi. O senhor sabe muito bem esse assunto. Então, vou te explicar como. Porque se pensava a longo prazo. Não, mais do que isso. O velho professor Godin dizia, com uma verdade, a gente pode copiar indústrias sempre. Eu importo a máquina, eu treino o trabalhador, a tecnologia eu comprei e fabrico o parafuso. Agricultura tropical, não existe. O Brasil vai ter que construir a sua. E construiu. E construiu. A Embrapa é simplesmente um instante nessa construção. Você sempre deve. Por que era possível dar subsídios à agricultura? E ao contrário do que dizem algumas pessoas que têm um pouco conhecimento de economia, esse subsídio não fica na agricultura. Por quê? Porque quando eu dou um subsídio para a agricultura tem 4.500.000 produtores. Ela é um sistema extremamente competitivo. Os ganhos de produtividade da agricultura são transferidos para o consumidor pelos preços mais baixos. Nós estamos vivendo isso agora aqui. Como é que eu saio de uma situação que nós temos hoje de pouca perspectiva de futuro, porque tudo é decidido no curto prazo, mas esse país vai continuar existindo daqui a 100 a 200 anos? E aí a pergunta objetiva é essa. Ministro, eu consigo, levando-se em conta todos os solavancos que nós, desde o milagre dos anos 70, o Plano Real, os anos 80 ruim do ponto de vista econômico, depois o Real que trouxe estabilidade, e aí nós tivemos um crescimento, depois para a sequência de políticas econômicas, e agora tivemos um tombo novamente, estamos tentando nos recuperar. Dentro desses altos e baixos, a gente consegue, tendo aprendido tudo que aprendemos nos últimos 50 anos, projetar a economia brasileira por pelo menos mais 50 anos? Deixa eu te dizer, a economia vai viver muito mais do que isso. Deixa eu só lembrar o seguinte, Piotr. O Brasil não é um fracasso. O Brasil é, afinal de contas, hoje, infelizmente, é a 8ª economia do mundo, com 200 milhões de habitantes. Então, o Brasil não é, o Brasil já fez coisas do Arco da Velha. O milagre foi você fazer um cidadão que tinha 14 anos, dizer, olha, amanhã você vai fazer 18, e vai ser o imperador do Brasil. Sim. E recebe um discurso para fazer e diz, eu prometo à nação que vou controlar as despesas. É a mesma coisa que está hoje. Então, o que eu diria é o seguinte, com todas as dificuldades, nós vamos continuar vivendo e crescendo. Um pouco mais, um pouco menos. Não adianta ter ilusão. Ou nós resolvemos o problema da Previdência, ou nós resolvemos o problema da ineficiência do sistema, ou nós não vamos a lugar nenhum. Não vai acabar. Simplesmente nós vamos nos separar do mundo cada vez mais. Bom, a íntegra dessa entrevista com o Delfim Neto logo mais vai estar na página da TV Brasil e também no Facebook do programa. Bom, hoje é dia de estreia aqui na TV Brasil. O jornalista Moisés Rabinovich apresenta logo mais um olhar sobre o mundo a partir das 10 horas da noite, um programa sempre às segundas-feiras. Ele está no estúdio em São Paulo e vai conversar conosco agora, até para antecipar o tema do programa de estreia. Moisés Rabinovich, primeiramente, bem-vindo, boa noite. Nos conte o que será o tema hoje. Boa noite, Piotr. Aqui é o meu lar agora. E hoje à noite estarão aqui o diplomata Rubens Recupero, que acabou de lançar um livro sobre a diplomacia desde quando ele era iniciante até hoje, e o jornalista Jarbas de Holanda, que foi um antigo membro do Partido Comunista, viveu em Moscou e voltou para o Brasil já como ex-camarada. Com todos esses indícios, o programa não poderia deixar de ser sobre os 100 anos da Revolução Russa. A gente
trata de fazer um resumo de todos os anos da União Soviética, o seu desmoronamento e depois a fase de Gorbachev. É isso, e toda segunda-feira, às 10 da noite, um novo programa vai começar. É com você, Piotr. Muito obrigado, Rabino. O Rabino fez uma menção aí que aquela é a nova casa dele, sempre às segundas-feiras, mas durante anos e anos, e muitos anos, a casa do Rabino foi o mundo como correspondente internacional dos mais importantes da história do jornalismo desse país. E agora o Rabino estreia esse programa nessa segunda-feira, às 10 horas da noite, aqui na TV Brasil. Bom, o programa Cenário Econômico fica por aqui. A partir de agora, fique com os Corredores do Poder. Portanto, às 10 horas da noite, hoje, tem estreia com o Moisés Rabinovich aqui na TV Brasil. Até amanhã, a gente se vê amanhã aqui no Cenário Econômico, hein?